Então, pessoal, eu queria mostrar para vocês aí durante essa live, né? Eu espero que esteja a transmissão aí tudo bem, parece que o áudio tá bom agora também. E você talvez já deve ter se perguntado, né? Passado pela situação aí em que alguma câmera, né? Que você estava com uma certa distância maior aí de cabeamento, você não conseguiu aí fazer ela funcionar, ela não iniciava, ou iniciava durante o dia e à noite ela ficava como que piscando, reiniciando, né, a câmera. Quando ela tentava ativar o infravermelho, ela desligava e aí ligava de novo. Provavelmente você já deve ter passado por uma situação assim. Ou talvez você sabe do porquê que isso acontece, né? Talvez no seu dia a dia, nos grupos técnicos aí falando. A principal dúvida aí que a maioria tem um pouco de dificuldade é para fazer o cálculo da queda de tensão que o cabeamento exerce quando você tem ele a uma longa distância aí, né? Então, existe uma fórmula que você consegue calcular essa queda de tensão e aí você vai conseguir definir, né? Que tipo de cabo você vai utilizar, qual a tensão que a fonte precisa ter para conseguir alimentar essas câmeras, né? Então, se você tiver alguma dúvida, né, se você estiver assistindo aí, quiser deixar aí no chat essa dúvida, se tem alguma coisa que você gostaria de saber, né? Então, pode deixar aí, pode ficar bem à vontade. Essa live eu vou deixar gravada aí para depois vocês assistirem. Então, espero que você consiga assistir ela aí, né? Que consiga entender realmente como que funciona esse cálculo, né? Que a gente faz para definir o tipo de cabeamento, o tipo de fonte que você vai utilizar lá no local da instalação, né? Dependendo da câmera, a distância. Então, tudo isso eu vou tentar explicar para ti aí no decorrer aí dessa live, tá bom? Se você gostar do conteúdo, quiser deixar um like aí, pode ficar bem à vontade. Aí na descrição do vídeo, depois que você for, se você não está assistindo como live, mas depois aí vai ficar gravado, eu vou deixar o link lá no meu Instagram, também do grupo do Telegram, lá no grupo do Telegram, eu vou deixar um material lá, você pode entrar lá e pedir para mim, que eu vou deixar essa fórmula, né, um PDF lá, explicando como você faz esse cálculo aí para entender corretamente como funciona, tá bom? Então, fica essa dica aí para ti, tá? A primeira coisa que a gente tem que saber, tá? Qual que é essa fórmula para fazer esse cálculo? Então, existe uma coisa que você tem que fazer antes aqui, deixa eu abrir aqui para vocês verem, deixa eu ver se está tudo certo aqui. Sim. Então, a primeira coisa que deixa eu só ver como é que está o áudio aqui também, tudo certo, só um minutinho aí para ver. A princípio parece que sim também. Tá, vamos lá então. Então, a primeira coisa que você tem que saber é analisar aqui o datasheet da câmera, né? A câmera que você vai utilizar lá. Nesse caso aqui, a gente está utilizando como exemplo, né, a câmera da Intelbras, aí, a VHD 1220 modelo Dome, da geração 5. Então, a quinta geração, aí, uma câmera Full HD da Intelbras, da linha 2 megapixels. O que você tem que saber aqui no datasheet da câmera? Primeira coisa, o consumo que ela tem. Você vai aqui em características elétricas, né? O consumo máximo de corrente que ela tem. Ou seja, quando ela atingir o seu pico com o infravermelho ativo durante a noite, né? Ela tem um consumo aí de 140 miliamperes, né? Ou seja, 0,14 amperes, 0,140 amperes, né? E é isso aqui que você tem que saber para poder encaixar lá na fórmula, tá bom? Outra coisa que é bastante importante você saber é isso aqui, ó. O AWG, o tipo de cabo que você vai utilizar, tá? Geralmente o AWG, aqui o 26 AWG, ele é aquele cabo que vem junto com o bipolar no cabo coaxial, tá? Não todos, mas a grande maioria utiliza essa bitola nesse cabo, então o AWG26. Outro cabo que é bastante utilizado também é o 24 AWG. Júnior, qual que é esse cabo? O 24 AWG, na maioria dos cabos CAT5E homologados, usa esse cabo aqui, tá? Essa bitola de cabo. Então, o cabo UTP, né? Para ser mais fácil para te entender aí.
Então, de acordo com o cabo, aqui o que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar aqui as resistências que eles sofrem por metro. Ó. Perceba que aqui na tabela ela está por metro quadrado, quantos ohms por metro. Tá? Então, vamos pegar como exemplo aqui o 26 AWG. Ele tem uma resistência aqui de 0,13 ohms por metro, tá bom? A outra coisa que você tem que saber, além do consumo do AWG, aí da resistência, né? Também a distância que você vai utilizar esse cabeamento, tá? Que distância ele está a fonte até a câmera. Então, esse também é algo que você deve levar em conta, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês entenderem. Deixa eu mudar aqui. Só um minutinho, deixa eu trocar de câmera aqui para facilitar. Aqui, pessoal. Eu vou fazer aqui a fórmula, então, que você vai utilizar para fazer esse cálculo, tá? Para facilitar aí para ti fazer esse cálculo e saber qual fonte você vai utilizar, né? Qual o tipo de cabo também, a bitola dele, tá? Então, qual que é a fórmula? A fórmula principal. A gente vai utilizar aqui a queda de tensão, eu vou marcar como QT, né? Que é da queda de tensão. É igual ao que? A resistência vezes 2. Por que, Júnior? Por que vezes 2? Deixa eu tirar aqui do brilho. Porque você tem o positivo e o negativo. Então, são dois cabos, né? Por isso, você tem que fazer essa multiplicação por 2. Aí, você vai multiplicar também pela distância em metros. Por um exemplo, 100 metros, tá? A gente vai utilizar uma distância de 100 metros aí, de cabeamento. Multiplicado também pelo consumo da câmera em ampere. Então, a gente vai usar aqui o 0, por um exemplo, lá no datasheet da câmera da VHD 1220D, né, que a gente está utilizando aqui no modelo, 140, né, como a gente viu antes. Então, a gente vai ter que fazer esse cálculo aqui para conseguir chegar aí no resultado, né, qual vai ser a queda de tensão que esse cabo, né, essa resistência, vai ter lá no final, junto com a câmera, tá? Eu vou abrir a minha calculadora aqui só para facilitar, para me ajudar na minha conta aqui. A gente fazer essa conta exata aqui para a gente, tá? Só aguardar a minha calculadora aqui, a gente vai fazer essa conta. A gente vai pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo adicionar minha calculadora aqui, só um pouquinho. Aqui. Não é essa aqui. Deixa eu mudar aqui. Essa aqui, vamos ver se é aqui, se eu consigo. Aqui, a calculadora. Tá. A gente vai utilizar aqui a calculadora, então, para fazer essa conta, tá bem? Então, a gente vai utilizar o que aqui? A resistência do cabo, né? Como a gente viu lá, vamos utilizar o AWG26. Então, o AWG26 ele tem uma resistência de 0,13 por metro corrido, tá? Então, vamos fazer aqui a queda de tensão é igual a resistência de 0,13 vezes 2 vezes os 100 metros, né? Que a gente vai utilizar aqui. Aqui, na verdade, não era para ser um 100, era para ser a distância em metros, né? E aqui era para ser o consumo, tá? Em ampere. Vezes a distância, vezes o consumo da câmera, 0,140, tá? Então, a gente vai começar aqui. Deixa eu abrir a calculadora aqui. Vamos utilizar a conta, né? 0,13, que é a resistência do cabo. Vamos multiplicar por 2, como são dois cabos, né? A gente vai multiplicar por 2, então, e vai multiplicar esse valor por 100 metros, que é a distância que a gente vai percorrer com esse cabo, tá? E aí vamos multiplicar pelo consumo da câmera, 0,140 ampere. Então a gente vai ter uma queda de tensão total nessa distância de 3,64.
3,64 volts. Essa é a queda de tensão que esse cabo AWG26 vai ter nessa distância aqui, tá? Então, geralmente as câmeras trabalham com uma faixa, né, de tensão a tensão, no caso, correta para a fonte, né, ela é de 12 volts, tá? 12 volts, deixa eu colocar aqui, 12 volts. Porém, ela tem uma tolerância, né, de até 10%. 10% desse valor, ou seja, 1,2 volt para menos ou para mais, né? Então ela iria até de 10,8 até 13,2, né? Então ela tem que trabalhar dentro dessa tensão. Agora, se a gente diminuir desse valor total aí dos 12 volts da fonte, a gente vai diminuir aí esses 3,64, o que vai acontecer? Nós vamos ter aqui, então, um total, né, de 8,36 volts. Ou seja, essa câmera não vai funcionar a essa distância. Aí você talvez vai me perguntar, tá? Deixa eu mudar aqui, só para facilitar. Aqui. Aí você vai me falar assim, Júnior, mas eu já utilizei câmera aí a essa distância com a fonte de 12 volts, inclusive era essa mesma câmera e funcionou normal. Tá? Eu vou te explicar o porquê que ela funcionou, tá bom? Se você reparar uma fonte de alimentação, deixa eu só ver como está fluindo mais ou menos bem. Eu acredito que sim. Tomara que sim, né? Aí você vai me falar, né? Por que está funcionando? Tá, eu tenho aqui uma fonte, tá? Que eu coloquei aqui no tester, só para você ter uma noção, tá? De como funciona essa câmera. Deixa eu arrumar aqui, trocar aqui a... aqui. Tá? Eu estou aqui com o tester da Intelbras, né? E o que acontece? Estou aqui também com uma câmera, uma fonte dela, né? A EF, quem já conhece das fontes aí da Intelbras, né? A EF 1203, ou seja, a fonte de 3 amperes aí, né? 12 volts da Intelbras. Só que repara só nisso aqui, ó. Eu coloquei ela aqui, veja a tensão que ela está trabalhando. Ela está trabalhando aqui em 13,03 volts, ou seja, ela não está nos 12 volts. Então, por isso que essa câmera aí, quando você coloca lá, muitas das vezes ela vai funcionar, ou funciona durante o dia bem, aí à noite começa a aparecer aquelas faixas fantasma, né? Então, justamente por conta disso, tá? Ela vai sofrer uma queda de tensão, às vezes, maior do que deveria, né? Porque mesmo com os 13 volts aqui, o que acontece? Aqui iria para 9 volts, 36, 9 volts e meio. Ainda não é a tensão suficiente. Por isso que ela não vai funcionar direito, tá? Ela vai aparecer aquelas faixas, né? Quando eu tentar ativar o infravermelho durante a noite, ela vai parar de funcionar. Ou seja, vai estar trabalhando no limite, né? E isso não é o aconselhado, não é o ideal, tá? A gente vai tirar para o lado aqui, vamos seguir uma linha de raciocínio aqui. O que a gente vai fazer agora aqui, Júnior? Agora a gente vai fazer um cálculo com um outro cabeamento aí. Vamos usar o cabeamento da UTP, tá? O cabo UTP, que ele tem aí o AWG24, né? Então a gente vai lá, vamos ver lá a resistência dele. A resistência desse cabo, ela, né? 24 AWG. Então ele tem uma resistência de 0,084, ou seja, a resistência dele é menor. Tá? Consequentemente, então, a perca de tensão vai ser menor também. Vamos voltar lá para a nossa tabelinha. Vamos usar a mesma situação, tá? Da mesma distância, porém agora a gente vai mudar a resistência, ou seja, outro cabo, né? Outro cabeamento. Então a gente vai ter aqui a queda de tensão, ela é igual à resistência
do AWG24, né, do cabo UTP. Qual a resistência dela? É de 0,084, tá? Essa é a resistência dela. Então a gente vai multiplicar por 2, pois são positivo e negativo, e vai multiplicar pela distância, os 100 metros novamente. E vamos fazer mais a multiplicação pelo consumo da câmera, 0,140 ampere ou 140 miliamperes, tá? Então a gente vai lá fazer essa conta lá na calculadora novamente. Vamos pegar aqui a resistência 0,084, vamos multiplicar por 2, porque são o positivo e o negativo, vamos multiplicar por 2, aí vamos multiplicar pela distância, 100 metros, e vamos multiplicar novamente pelo consumo da câmera, tá? Em ampere. Aí a gente vai ter aqui, ó, perceba que antes a resistência foi bem maior, foi de 3,5 volts quase, né? Agora nós temos aqui uma queda de tensão de 2,35 volts, né? Então essa é a diferença. Então o que você pode fazer quando você for colocar a câmera mais distante? O que você pode fazer? Você pode compensar com uma fonte ajustável, né? Aí tem fontes no mercado que trabalham até próximo a 14 volts e meio, né? Então você pode compensar essa queda de tensão aumentando a tensão da fonte, que é geralmente o que a maioria dos técnicos faz, ou aumentando a bitola do cabo, né? Aqui a gente já percebeu que diminuiu bastante a queda de tensão, já teve menos queda de tensão. Agora, o que tem outra situação que o pessoal faz também, tá? Tem uma situação que o pessoal acaba utilizando aí um par de fio, né? Um par do cabo UTP para o positivo, sinal positivo, e o outro par para o sinal negativo. Então, nesse caso, a gente vai dividir a resistência aqui por 2, pois são 2 cabos para cada linha, né? Para o positivo e 2 para o negativo. Então, a gente vai usar a seguinte fórmula agora, né? A queda de tensão é igual a 0,084 dividido por 2, né? Aí vamos multiplicar por 2, pois são positivo e negativo, multiplicar pela distância dos 100 metros e multiplicar pelo consumo da câmera novamente. Tá? Então vamos lá para a calculadora fazer essa conta agora. Vamos pegar aqui primeiro a resistência, né? Vamos calcular a resistência, 0,084, e vamos dividir por 2. Tá? Vamos dividir por 2 e nós vamos ter a resistência de 0,042. Essa é a resistência que a gente vai multiplicar agora. Então vamos multiplicar por 2, positivo e negativo, multiplicar pela distância dos 100 metros e multiplicar novamente pelo consumo da câmera, 0,140 ampere. Perceba quanto caiu agora a diferença, né? A queda de tensão aqui foi muito menor, tá? Então a gente tem uma queda de tensão nesse caso aqui de 1,17 volts. Essa é a queda de tensão, ou seja, se a gente tirar dos 12 volts, né? Vamos fazer aqui na calculadora. Vamos pegar aqui a fonte 12 volts, vamos diminuir aí 1,17 volts. Então a gente vai estar trabalhando aqui com uma voltagem de 10,83, né? Ou seja, se uma câmera precisa estar entre 10,8 até 13,2, ela vai estar coerente. A fonte vai dar conta do recado aqui de alimentar essa câmera corretamente. Então, esse é o cálculo, né, que você tem que fazer aí durante as suas instalações, né? Quando você for fazer os seus projetos, né, eu quero que você salve isso aqui, porque vai ser de grande ajuda para ti aí, tá? Deixa eu ver como está aqui, está. Tá tudo certinho. Então ele está transmitindo aí. Eu espero que dê para assistir esse conteúdo que a gente está passando. Tá? Se você quiser, você pode ir lá na descrição aí, né? Assistir
entrar lá no grupo, ver no Telegram, né, e pedir. Eu vou deixar esse material aqui para vocês, tá? Com a tabela. Deixa eu abrir para mostrar para vocês aqui, PDF. Deixa eu alternar minha câmera. Aqui. Eu vou deixar para vocês aqui esse PDF, então, tá? Que vai te ajudar aí no seu dia a dia, talvez se você encontra outros cabos, né? Tem aqui cabos, aqui tem, tá em milímetros também, né? Para facilitar para vocês, tá? Em milímetros, que vai ajudar bastante. Tem muita gente que acaba utilizando quando tem mais câmeras, né? Como a queda de tensão é menor, acaba utilizando um cabo apenas para mais câmeras, né? Então, de 1 milímetro aí. Existem, existem também outros cabos aí no mercado, o AWG22, né? Que tem também. Então, a queda de tensão vai diminuindo, tá? Conforme a espessura do cabo. E com certeza aí você vai ficar muito mais fácil para ti para fazer esse cálculo no seu projeto, né? Não passar por tanta dificuldade assim. Com certeza vai ser uma mão na roda, tá? Então, era esse o conteúdo que eu gostaria de passar para ti hoje aí, né? Durante essa live. Pretendo fazer mais lives aí com vocês, né? Com a ajuda de vocês aí. Se vocês deixarem nos comentários o que alguma sugestão, né? As dúvidas principais que vocês têm aí. Beleza? Então, fica a dica. Se quiser me seguir lá no Instagram, né? Tem o link aí embaixo, lá no grupo do Telegram. Com certeza você vai ser muito beneficiado, com isso, tá bom? Então, um forte abraço aí.